Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso culto online nesta noite e quero avisar que, devido a problemas técnicos, a transmissão ao vivo vai acontecer apenas via canal do Facebook. O YouTube será postado posteriormente. Tivemos um problema técnico hoje, então a transmissão ao vivo apenas no Facebook nesse culto desta noite. Mas nós queremos já agradecer pela sua presença em nosso meio e vamos orar, rogar as bênçãos do Senhor para mais este culto, para esse tempo tão importante que nós temos para iniciar a semana na presença do Senhor. Vamos orar por você que já está aqui acompanhando a live e pelos demais que irão entrar ao longo desse culto, né? Também vamos lembrar em oração já, o irmão Israel sempre está conosco aqui, mas fez uma viagem na sexta-feira com a família, então vamos orar para que Deus abençoe a vida do irmão, da família, que aproveitem bem o tempo lá e que o Senhor os traga debaixo da sua santa e bendita proteção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti pela bênção que é estarmos na Tua presença, apesar de o Teu povo estar espalhado por vários lugares e não apenas nessa cidade, mas juntos nós estamos unidos no Teu Espírito para louvar, para bendizer, para exaltar o Teu santo e bendito nome. Queremos rogar que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que neste momento de culto tenhamos as mentes, os corações voltados para Ti, e também, ó Pai, com a disposição de ouvir a Sua voz através da Tua palavra e a disposição de obedecê-lo. Quero rogar em favor de todas as vidas que já se encontram participando nesse culto, a esses irmãos, amigos, visitantes que estão participando desta live e por aqueles que irão entrar ao longo do culto, que possam encontrar um refrigério na Tua palavra. Lembramos também a vida do irmão Israel e família na viagem, que continue, Pai, abençoando eles ali em Minas, o retorno também, que possam voltar protegidos pelo Senhor e que tenham realmente um tempo ali de descanso e de alegria junto de seus entes queridos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, você que está aí no seu lar, certamente tem um cantor cristão, talvez você já saiba até de cor, na verdade, e nós vamos louvar a Deus com o hino 67, Cristo Exaltado, 67, Cristo Exaltado. Graças
falamos um pouco dos céus, louvores entoados lá, e este hino nos faz pensar exatamente nisto, no Cristo entronizado, no Cristo exaltado, e nós devemos viver sempre para honrar, para exaltar, para bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ter um momento da oração intercessória agora. Nós queremos apresentar ao nosso Pai Celestial os nossos pedidos, as nossas necessidades, como nós temos feito a cada semana, não é? A cada domingo nós temos este momento precioso de colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Quero lembrar em oração o pedido da irmã Marline, em favor da Marta. A irmã Marta, parente da irmã, ela foi internada hoje, dentro aí do planejamento, pelo menos, do que foi passado, para poder passar por uma cirurgia, para a troca do marca-passo. Então vamos lembrar em oração. Eu sei que alguns irmãos já conhecem bem a Marta, bem como o esposo dela, que por sinal também está hospitalizado. Então vamos orar para que os médicos consigam ter aí um diagnóstico rápido, que Deus esteja cuidando deste casal. Agora há pouco eu conversava com o pastor Vanderlei por telefone, ele me ligou, ele agradece a oração dos irmãos, diz que está bem, e é claro que com algumas dores aí, ele até brincava falando a respeito da idade, mas nós sabemos que também esse tempo de frio, pós-cirurgia, sempre vem algumas dorzinhas aí, mas ele diz que está bem, agradece a oração dos irmãos e continuemos orando por ele, pelo pastor Ercílio também, os idosos da igreja, os novos convertidos, os profissionais da área da saúde, orar pelos militares também, orar pelos governadores, que possam reconhecer a necessidade de colocar o Senhor no centro de suas vidas, para que o nome do nosso Pai eterno seja exaltado. Irmã Valci pede oração por uma moça, Maria, está com tumor no pulmão, vamos lembrar em oração, e também Covid, vamos lembrar em nossas orações, sim. Quero lembrar mais uma vez que não haverá transmissão no canal do YouTube hoje, um probleminha técnico, então só é possível acompanhar ao vivo pelo Facebook. Mais tarde, a irmã Vanessa vai postar esse culto de hoje lá no canal do YouTube, tá bom? Mas você pode estar aqui avisando também os demais irmãos para que não percam a oportunidade de participar desse culto ao vivo, ok? Então vamos nos unir em oração, lembrar a obra missionária, que Deus levante mais obreiros para a sua seara e que o Senhor possa abençoar a cada vida através da palavra nesta noite, através do culto, que todos que vierem acompanhar este culto, que eles possam ser edificados pelo Senhor, que seja um momento de salvação, reconciliação e de consagração de vidas ao nosso Pai eterno. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, gratos, ó Pai, por essa tão grande salvação em Cristo Jesus e pela certeza que temos de que o Senhor está nos ouvindo, ó Pai, neste momento. Eu quero orar, ó Pai, neste momento, pelos pedidos que nós temos em nossa lista de oração e de maneira especial pela vida da irmã Marta, que passará por uma cirurgia para a troca de marca-passo, pela vida do seu esposo hospitalizado também, onde os médicos estão buscando ainda o diagnóstico da enfermidade dele. Rogamos que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que guie as mãos dos médicos também, para que tenham êxito, ó Pai, na cirurgia e no tratamento. E queremos, ó Pai, pedir que o Senhor também esteja trabalhando em favor desta família, os familiares que estão talvez ali aflitos, ansiosos diante desse momento de cirurgia, de aguardar resultados de exames, que eles possam lançar sobre ti a ansiedade, tendo a plena certeza de que o Senhor está cuidando de cada um.
Eu oro também pelos demais irmãos, amigos que estão nesta lista de oração, pedido da irmã Valci em favor da Maria, com esse problema do tumor, essa enfermidade do tumor e também a Covid, que o Senhor, ó Pai, ampare, que ela possa nesse tempo difícil sentir, ó Pai, a Tua presença próxima, a Tua presença perto, e possa compreender que Tu és um Deus amoroso, pronto a sustentar e pronto a dar a vida eterna através de Cristo Jesus. Oro pelos enfermos, pelos idosos da nossa igreja, Senhor, coloque a Tua mão amparadora, que possam sentir, Senhor, a Tua presença também nesse tempo, aonde estão aí sentindo essa solidão por não poder sair de casa durante tantos dias, mas que possam encontrar um refúgio na Tua palavra, em momentos de oração, nesses momentos a sós contigo. Eu oro também, Senhor, pela a obra missionária, levante mais obreiros para a Tua seara, sustente os Teus servos. Sabemos de missionários que estão também enfermos, enfrentando também essa enfermidade da Covid, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa, o Teu braço forte, para sustentá-los também, ó Pai, e que continue a mover a Tua igreja para enviar o sustento também material a esses irmãos. Louvamos a Ti pela vida do pastor Vanderlei, pela saúde, pelo êxito na cirurgia, e rogamos que continue cuidando da vida do Teu servo, de sua esposa, bem como do pastor Ercílio, irmã Cida. Continue sustentando, Senhor, a vida dos Teus servos. Eu oro também pelos novos convertidos, pelos irmãos que estão chegando, ó Pai, em nosso meio, que estão acompanhando os cultos, às vezes ao vivo, às vezes as gravações, que a Tua palavra, ó Pai, venha para edificar a cada uma destas vidas, que eles consigam, ó Pai, compreender a verdade da Tua palavra e que prossigam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Nos dê sabedoria, Senhor, sabedoria à Tua igreja, para trabalhar nesse tempo, para poder, ó Pai, aproveitar as oportunidades para alcançar as vidas perdidas e também, Senhor, conduzir ao crescimento aqueles que já têm Jesus como Senhor e Salvador. Oro pelos governantes, pela nossa pátria, oro pela paz em Israel. Prosperarão aqueles que amam o Teu povo, e nós estamos aqui para apresentar, ó Pai, a cada uma dessas nações, e rogamos a Tua graça para este culto. Fale aos nossos corações, seja pelo louvor, mas também principalmente pela Tua palavra. Se houver alguém que não tenha certeza da salvação, que possa entregar a vida para Ti nesta noite, quem sabe alguém afastado, quem sabe alguém que está com os braços cruzados e que venha a compreender que este é o tempo de trabalhar para o Senhor. Use, Senhor, a Tua palavra, para que a Tua igreja seja motivada a caminhar firme no Senhor. Nós oramos, Senhor, também pelos seminários, por aqueles que estão estudando, que continuem, Senhor, com os ouvidos atentos ao Teu chamado, seja para o ministério que o Senhor tem separado a esses. Capacite os professores no ensino da Tua palavra, e que tenhamos, ó Pai, a alegria de ver o Senhor ainda mantendo a chama viva e acesa dentro do coração de cada um que é chamado para a Tua obra. Nós oramos agradecidos e confiantes no Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Está transmitindo no YouTube também agora. Entrou no YouTube. Muito bem, meus irmãos. Graças a Deus, parece que o problema foi solucionado durante esse momento de oração. Então a transmissão também está ao vivo agora no canal do YouTube. Então, Deus é assim, né? Ele faz maravilhas. De manhã foi o tempo de eu fazer a apresentação dos aniversariantes, fazer aviso, e na hora que eu falei, vai começar a lição, caiu a internet lá. Mas graças a Deus, a outra internet, que não costuma ser tão boa, funcionou até o final. Então, graças a Deus por isso. Então, estamos agora nos 2 canais, prestando esse culto de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial. Nós vamos agora ouvir um louvor. O irmão Isaac sempre está aqui trazendo os cânticos para nós lembrarmos do momento de louvor, e você aí também pode cantar junto com o irmão Isaac, tá ok? Boa noite, irmãos. Nós
vamos cantar não a Deus maior. O pastor estava falando a respeito do Cristo entronizado, né, da visão que João teve, e nós vamos cantar não a Deus maior, não a Deus melhor como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos ainda dando continuidade aos nossos cultos online. Não temos ainda uma previsão certa sobre a data do retorno aos cultos presenciais, mas estamos aí acompanhando as orientações para voltarmos no tempo certo, em que não venhamos trazer nenhum tipo de problema a nenhum irmão, a nenhum visitante, e nos organizaremos para fazer isso da melhor maneira. Mas enquanto isto, a igreja continua trabalhando, né? Pessoas estão sendo discipuladas, evangelizadas. Aproveito aqui para fazer aquele apelo novamente a respeito das máscaras. Se é seu desejo contribuir com alguma oferta para confecções de máscaras, faça isso, né? Graças a Deus já conseguiram aí as irmãs a fazerem aí a quantidade necessária para atender aí os 2 batalhões aonde a igreja tem tido um trabalho mais próximos, mas nós queremos estender esta bênção nos postos de saúde, em locais próximos à igreja. Então toda oferta será bem-vinda. Então logo o irmão Estevão retorne da viagem, nós faremos aí essa distribuição, e se você quiser contribuir, pode fazer isto, né? Procurando aí o nosso tesoureiro, o irmão Wagner, especificando esta oferta, e será uma grande bênção, porque nós estamos fazendo isso também com o propósito de evangelizar, fazer a diferença
no meio da sociedade, no bairro onde nós estamos, mas também aproveitar esta oportunidade para levar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Contribuições para a Cesta do Amor. Continue aí contribuindo. Qualquer dúvida, procure o irmão Getúlio, o irmão Paulo, são os responsáveis por esta área social, junto com suas esposas. Então procure e eles orientarão a melhor maneira para que você traga o seu quilo de alimento não perecível e possa abençoar vidas. Estamos abençoando vidas de irmãos, vidas também de pessoas conhecidas. Então estamos levando o alimento, mas é claro que também levamos o alimento espiritual. E você que é membro da igreja local também pode devolver o seu dízimo, as suas ofertas missionárias, depositando na conta da igreja e também comunicando com o tesoureiro, com o irmão Wagner, para que ele possa fazer o registro certo e da mesma maneira dar o destino certo a essas ofertas que vão entrando. Tá bom? Então, na nossa fanpage nós temos aí o número da conta. Qualquer dúvida, procure o tesoureiro, procure algum membro do conselho e vai poder orientá-lo sobre a melhor maneira de trazer a sua contribuição. Faça isso e, como diz a palavra de Deus, Deus ama ao que dá com alegria. Então os trabalhos continuam, apesar de não haver culto presencial, as necessidades fixas elas continuam. E também a necessidade dos missionários, dos obreiros que estão no campo. Eles também precisam das ofertas e nós precisamos abençoá-los desta maneira. Amém? Então faça isso e mais uma vez eu digo, havendo alguma necessidade, pode me procurar, pode procurar os diáconos da igreja, os diáconos em exercício, os diáconos em treinamento. Eles têm trabalhado mesmo nesta ocasião e nesse tempo, e nós estamos aqui para ajudá-los, para servir a igreja do Senhor, para servir a igreja de Deus. Vamos louvar a Deus mais uma vez? O hino 375, segurança. Algo que nós precisamos de fato é segurança. Em quarentena, em tempo de pandemia, há um momento em que ficamos tão aflitos, não é? Com as notícias que chegam, as notícias alarmantes, e nós precisamos depositar a nossa segurança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 375. So
Amém? Devemos render esse ardente louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o meu pecado, que tirou o seu, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Que nós tenhamos sempre esta disposição de adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, nos dando uma tão grande salvação em Cristo Jesus. Antes da nossa meditação na palavra do Senhor, vamos ouvir um especial pelo irmão Isaac e logo em seguida vamos à pregação da palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em sua casa, pois um só dia, Senhor, em teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Amém. Eu quero também, eu vou fazer a leitura do texto bíblico e vou aproveitar também para orar, lembrar em nossa oração a irmã do Carmo pela partida de sua mãe, né, durante a semana. Lembrar em oração também a Arlete, a Anne, a Aline, né, pela partida da vovó, que Deus continue confortando e consolando esses corações. Eu vou ler o texto e a passagem que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo 5, versos de número 1 a 6. Ainda que
Nós vamos dar uma olhada rápida no capítulo 6. Eu quero ler inicialmente Apocalipse, capítulo 5, versos de número 1 a 6. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde as pessoas estão aflitas, ansiosas, inseguras. As notícias que estão chegando através das mídias, das redes sociais, são notícias que estão deixando o povo com o coração aflito, e até mesmo o povo de Deus. E eu quero nesta noite olhar para esses textos bíblicos junto com os irmãos e ver que nós temos uma verdadeira esperança no Senhor. Quando nós olhamos para estas passagens e compreendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro de Deus, Ele é o Senhor da história, nós sabemos que podemos descansar, porque nós estamos seguros em Cristo Jesus. Então eu vou fazer a leitura em Apocalipse, capítulo 5, versos de número 1 a 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Jesus, o Cordeiro, é o Senhor da história, amém? Jesus, o Cordeiro, é o Senhor da história. Oremos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua Palavra, e rogando que o Teu Espírito nos dê entendimento, nos dê sabedoria para aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, que a Tua Palavra possa encontrar corações abertos, corações receptivos a ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Eu oro também neste momento pela irmã do Carmo, pelas suas filhas, Arlete, Aline e Anne, que o Senhor, ó Pai, continue confortando o coração desta família pela partida do ente querido, que o Senhor dê um conforto e que possam realmente descansar nesse conforto que vem de Ti. Nós oramos também por tantas outras vidas que estão enlutadas e talvez até neste momento velando o corpo de um ente querido, que eles possam, Pai, realmente descobrir, se não descobriram, ter a certeza que Jesus é o caminho, que Jesus é a ressurreição e a vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu tenho pregado já alguns domingos o livro de Apocalipse, e a ideia não é trazer aqui um ensinamento em cima de todos os detalhes, mas estamos lendo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras da profecia deste livro, e nós temos feito isto, e o tema que eu tenho para esta noite é exatamente esse: Jesus, o Cordeiro, é o Senhor da história. Que relevância tem isso para a nossa vida? Estamos vivendo um tempo de pandemia, estamos vivendo uma época de tantas incertezas. Não sabemos quando vamos voltar ao culto presencial, e voltando ao culto presencial não sabemos se isso vai perdurar. Muitas vezes falam aí de uma certa possibilidade de voltar essa epidemia, e isso tem deixado o coração das pessoas aflitas, quando se trata a respeito do trabalho, da saúde e de tantas outras coisas. Então eu devo afirmar o seguinte: se nós tivermos esta plena convicção de que Jesus, o Cordeiro, é o Senhor da história, isso vai nos trazer segurança diante de tantas incertezas que nos cercam. Nós, quando começamos a pregar no último domingo,
acerca das coisas que hão de acontecer, nós afirmamos que a partir desse ponto do capítulo de número 4, a história aqui relatada é uma história futura. O Senhor está tratando aqui das coisas que hão de acontecer, não são as coisas que já aconteceram, são as coisas que nós, como Igreja de Deus, estamos aguardando que venha a acontecer. Mas no domingo passado eu mencionei que quando nós olhamos para o capítulo 4 e havia uma porta aberta no céu e a voz dizendo: sobe para cá, nós entendemos que a partir desse capítulo 4, a história da igreja é uma história relacionada a estar com o Senhor, amém? É estar no céu, ou seja, é estar com o Senhor da história. E também, agora, eu devo afirmar, há uma descrição aqui que nós vamos encontrar de maneira especial a partir do capítulo 6, tratando a história do homem aqui na terra. Nós podemos ter esta plena certeza que não há de tardar, e aquele que há de vir virá, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Ele vier, a igreja do Senhor, os salvos em Cristo estarão para sempre com o Senhor. E aí nós encontramos esse quadro no capítulo 4 e 5, a igreja, os céus, o louvor, a adoração que há no céu, mas aqui na terra a história continua a se desenrolar. Então eu quero dizer que nós precisamos olhar para o Cordeiro. E algo que me chama a atenção é que quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos encontrar lá no capítulo 1, versículo de número 29, João, o Batista, que já estava pregando o arrependimento para os homens que estavam com seus corações aflitos. Quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pregação de João Batista envolvia o arrependimento, envolvia levar o homem a se autoconfrontar sobre o pecado, sobre a maneira, sobre o modo de vida. E naquela pregação de João Batista, muitos homens, mulheres, jovens se arrependeram de seus pecados e deram testemunho público de uma mudança de vida através daquele batismo, focando no arrependimento. Mas tão logo Jesus entra em cena, João Batista, que sempre deixou bem claro que ele estava preparando o caminho para a vinda daquele que era maior do que ele afirma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, nós encontramos o evangelista João, o profeta João, falando a respeito do Cordeiro. Mas agora, quando ele fala a respeito do Cordeiro, ele não está aqui nesse ponto tratando a respeito desse Cordeiro que viria para redimir o homem e para morrer em uma cruz. Porque, lembrando mais uma vez, a história aqui trata do futuro. E quando o Senhor fala com João, o evangelista, o profeta aqui em Apocalipse, ele está tratando das coisas que vão acontecer. E aqui no capítulo 5, está diante, aos olhos de João, ele vê este livro selado, esse livro com 7 selos, e nos diz o versículo 3, que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, e nem sequer olhar para aquele livro. E nos diz aqui que João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir aquele livro. Mas entretanto, versículo 5 diz: e disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e de 4 animais viventes entre os anciãos, o Cordeiro, como havendo sido morto. Veja, no Evangelho de João, João Batista está pregando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com o desenrolar daquela história, esse Jesus, o Cordeiro de Deus, um dia ele foi sacrificado e derramou o seu sangue para a remissão do pecado.
mas agora tratando de algo que ainda está por acontecer, João, ele nos traz esta revelação sobre este livro selado, no qual apenas este Cordeiro, que foi morto, Jesus, mas que está vivo, é o único que será capaz de abrir os selos deste livro. E nós estamos aguardando isto. E aquilo que eu estava afirmando aqui no início, Jesus é o Cordeiro, é o Senhor da história. E então não fique apavorado, não fique aflito diante das notícias que estão chegando a cada dia, diante daquelas notícias que estão talvez te trazendo agonia, aflição, ansiedade. Lembre-se, o Cordeiro é o Senhor da história. E nós podemos ter esta plena certeza, sim, que esse Jesus, o Cordeiro, ele reserva ira, mas esta ira é reservada para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. A ira do Cordeiro é reservada para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. E nós encontramos muitas pessoas hoje em dia que vivem exatamente desta maneira. Olhar para o capítulo 4 e 5 é olhar para o céu. Que palavras maravilhosas nós encontramos aqui, não é verdade? Então logo nós pudemos pregar a respeito das cartas às igrejas, o que nós encontramos no final destas cartas que foram pregadas às igrejas é o céu aberto. O Senhor dizendo: sobe para cá. É a segurança que nós temos como igreja de partirmos deste mundo um dia e estarmos para sempre com o Senhor. E aquilo que nós temos pregado, apoiado nas Escrituras, apoiado na Palavra de Deus, nos traz esta afirmativa, que até mesmo aqueles que já partiram para estar com o Senhor, estão com o Senhor. E que alegria, e que confortante é isto. Mas entretanto, a ira é reservada para aqueles que não guardam a palavra do Senhor. A ira é reservada para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. E por um lado, isso aqui deve trazer aí uma segurança para você que é salvo em Cristo Jesus. De maneira alguma, esta ira dos últimos dias e do período da tribulação poderão atingir a sua vida. Nós pregamos aqui alguns domingos atrás e afirmamos pela palavra de Deus que o Senhor nos livra da ira futura. Então, meus irmãos, se o capítulo 4, o capítulo 5 está falando da visão que João teve do céu, capítulo 6 trata da terra. O capítulo 6 vai tratar a respeito do desenrolar desta tribulação que se iniciará quando esta igreja, quando os salvos em Cristo Jesus forem arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Então olhar para o capítulo 6 é de fato poder observar e ver que Jesus, o Cordeiro, reserva a ira para os que rejeitam a palavra. Eu não vou dar aqui os detalhes de todos os acontecimentos aqui, mas eu gostaria aqui de maneira bem rápida fazer uma leitura aqui no capítulo 6 sobre esses selos que o Cordeiro é capaz de abrir, que o único Cordeiro, Jesus, é capaz de abrir. E aqui está tratando do desenrolar da tribulação que se iniciará neste mundo, tão logo a igreja do Senhor, os salvos forem arrebatados para estarem para sempre com o Senhor. Olhe só a abertura dos 6 primeiros selos, capítulo 6 de Apocalipse, versículo 1 diz: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Eu não acredito, como alguns, que aqui se trate de Jesus, mas eu acredito, como muitos, que este cavalo branco está apontando, na realidade, para o anticristo. E esse anticristo está sob o cavalo, e ele vem para vencer no início da tribulação. E este anticristo, ele vai ter esta conquista através da diplomacia pacífica. Ele não traz uma espada na sua mão, e isso vem de acordo com o que nós cremos através do estudo da palavra de Deus,
a respeito desse período de tribulação. Igreja arrebatada, 7 anos de tribulação. É necessário que o anticristo venha de forma pacífica, para que possa enganar o povo de Israel. E é isto que vai acontecer. Mas nós temos o outro cavalo. Versículo 3 diz: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Agora sim aparece a espada, mas o cavalo vermelho aponta para uma situação, para uma circunstância onde haverá sangue e morte, aonde haverá um momento onde vai se tirar a paz, ou seja, homens se matando. Então nós vemos que aquele governo do anticristo, a princípio de paz, começa a tomar esta forma terrível. E nós podemos olhar agora no versículo 5, a respeito do terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Estão percebendo uma intensificação da maldade, da aflição e da angústia. E quem vai passar por isso não é a igreja de Deus. Quem vai passar por isso são as pessoas que permanecerão nesta terra. Então esse terceiro cavalo preto, com a balança na mão, aponta para uma situação de fome severa. Aponta-se aqui para uma situação de conflito militar, ou seja, o poder aquisitivo será reduzido a 1/8 do nível anterior. E eu fico lendo a palavra de Deus e lendo esses textos, e nós podemos observar, se nós estivermos com os olhos atentos, observar à nossa volta as coisas que estão acontecendo, ainda que de maneira menor do que esta, estão acontecendo. Estão apontando para a realidade de que o que está escrito na palavra de Deus se cumprirá um dia, com plena certeza. Olhe para o 4º selo, versículo 7, e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. É o que mais tem se falado nesses dias. Vá lá buscar as notícias nas redes sociais, e você vai ver falando de morte da Covid, quantos mortos no país, no mundo, no estado, na cidade. É o que mais se tem dito. E nesse período da tribulação, nós encontramos aqui na abertura deste selo, do 4º selo, morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com a espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Morte com fome, e nós vemos aqui uma proporção grande de mortes. E quantas pessoas lendo esse texto muitas vezes talvez falaram: que absurdo ter tantas mortes. Será que essas pessoas seriam capazes hoje, olhando a pandemia, essa mortandade abrangendo o mundo inteiro, serão capazes de crer que isso não acontecerá? É por isso que eu tenho dito, eu creio muito que Deus, através desta pandemia e dessas situações difíceis, Ele ainda é capaz de manifestar a sua graça. De que maneira? Dando oportunidade para que o homem pecador se arrependa dos seus pecados e creia na verdade do que está escrito na palavra de Deus. Versículo 9 diz: e aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem
ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Olhando para as primeiras palavras, nos parece que esses que morreram como mártires continuaram sofrendo com dor, né? Mas não é isso que nós podemos entender pela palavra de Deus, porque o céu é céu. Se o céu tiver dor, não será céu, mas o céu é um lugar maravilhoso, é um lugar onde Cristo está. Mas aqui está dizendo: até quando não vingas? Aqueles que morrerão negando seguir o anticristo não serão salvos pela graça, como é a oportunidade oferecida pelo Senhor neste momento e nesse período que nós vivemos. A Bíblia nos diz que é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça, é um favor imerecido. Mas quando a igreja for retirada, o Espírito Santo for retirado daqui, período de tribulação, aqueles que perceberem a ação do anticristo e rejeitarem a marca do anticristo se tornarão mártires. Muitos morrerão negando seguir o anticristo. Mas o céu é céu, e nós podemos perceber, porque as palavras escritas aqui nos diz que o Senhor deu a eles as vestes brancas, de acordo com o versículo 11, e diz aqui: para que repousassem ainda um pouco de tempo. A morte para o salvo é um descanso no Senhor, amém? É partir e estar com o Senhor, que é muito melhor. E assim estão muitos que já partiram para estar com Cristo. Mas a ira é reservada para quem? Para aqueles que rejeitam a palavra. Para aqueles que rejeitam a palavra, esses selos abertos está revelando aqui o grande sofrimento que virá sobre todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Mas aqui nos trata também ainda que esse quinto selo aqui está falando a respeito da mortandade de 25% da população existente no mundo. É isso que está tratando aqui este selo aberto. Eles morrerão no início dessa tribulação, e os mártires ali clamando por vingança. Mas seguindo a leitura, sexto selo, versículo 12: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Seria isso impossível para o Senhor que criou os céus e a terra? Podemos ler lá em Gênesis e encontrar esse Senhor que criou o sol, a lua, as estrelas, esse Senhor que criou todas as coisas com a palavra de sua boca. Esse Deus poderoso e grandioso está dizendo que haverá exatamente esta situação. E eu volto a dizer, coisas esquisitas estão acontecendo à nossa volta, não é verdade? Quantas informações nos chegam rapidamente hoje em dia e que tratam dos astros, do céu, das circunstâncias da vida. Eu me lembro que há 40 anos atrás, quando criança, quando ouvia as histórias acerca das pragas do Egito, dos gafanhotos e por aí vai, nós ficávamos ali imaginando. E muitos outros negando a realidade daquilo que está na palavra de Deus. E quais são as últimas notícias que nós mais ouvimos aí nos últimos dias? Gafanhotos, não é? Aquilo que nós ouvíamos já na África, agora falando da Argentina e da possível chegada ao sul do nosso país. E junto com essa notícia, hoje nós podemos ver, visualizar através de vídeos compartilhados. E aí eu pergunto, será que o nosso Senhor não está dando uma oportunidade para esses homens, para essas pessoas de corações endurecidos, que não querem crer na realidade da palavra de Deus?
Aqui está falando de mover ilhas de seus lugares, mover montes. E eu me lembro, alguns anos atrás, quando falou-se daquele grande tsunami, pessoas estavam se divertindo, estavam num lugar paradisíaco. E o que acontece? Morreram. A maioria morreram. E eu me lembro até quando o Adalto Lourenço, esse servo de Deus, estava falando acerca daquela situação do tsunami, e ele falou que quando começou aquela possibilidade, os animais perceberam e todos correram para o ponto mais alto, para procurar o que? Um abrigo, um lugar mais seguro. E ele dizia, e os homens corriam lá, vamos pegar a onda mais alta. Mas de repente aquele tsunami levou tudo, levou muitas vidas. Então Deus, nós podemos enxergar como servos de Deus e filhos de Deus, que Deus é um Deus misericordioso. Até quando nós olhamos para a ira que será manifestada contra o pecado, nós podemos perceber a misericórdia de Deus, nós podemos ser gratos ao Senhor, porque Ele nos livra da ira futura. Então nós precisamos de fato meditar na palavra do Senhor e ver aquilo que está escrito em João 8,24, quando diz, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Esta era a mensagem de Jesus para o homem pecador. Esta era a mensagem de Jesus para o homem rebelde. E esta é a mesma mensagem que o Senhor traz para o homem rebelde, que não quer depositar a sua esperança em Cristo Jesus, que não quer crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem que morre sem Cristo, ele morre em seus delitos e pecado, e o destino é a separação eterna. E se Cristo voltar nesta semana, e se Cristo voltar amanhã, você está preparado para se encontrar com Ele? Ou será que você permanece morto em seus delitos e pecados? O pecado é terrível porque o pecado é contra Deus. A Bíblia diz que nós nascemos pecadores, e este pecado nos separa de um Deus que é santo. A Bíblia diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte, ou seja, a separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Ele tem uma salvação para lhe oferecer, para que você possa fugir desta ira futura. Como eu afirmei, Jesus, o Cordeiro, reserva o julgamento para aqueles que rejeitam a palavra. Jesus, o Cordeiro, reserva a ira para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Como é que você vai permanecer na sua vida rejeitando a palavra do Senhor, que constantemente se apresenta diante de você para lhe dar uma verdadeira vida em Cristo Jesus? Mas eu quero trazer aqui para você essa palavra de esperança que Cristo dá, amém? Ainda que nós olhamos aqui para Apocalipse e há um retrato futuro do que vai acontecer sobre a terra, desta ira do Senhor sendo manifestada sobre os filhos da desobediência, nós podemos olhar para a misericórdia do Senhor. Olhando em Apocalipse, nós podemos aprender que Jesus, o Cordeiro, Ele reserva bênçãos nos céus àqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê em Cristo Jesus? Não deixe o seu coração ser dominado pelo medo, pelo pânico, pela aflição. Ao ler o que nós acabamos de ler, ao ver o que está acontecendo à nossa volta, se você é salvo em Cristo Jesus, fique seguro nele, amém? Refugie-se nele, porque ele traz a viva esperança. Lembra-se o que eu falei? A partir do capítulo 4, está tratando do céu, está tratando das coisas futuras, e trata na terra a respeito do futuro, do que vai acontecer no futuro. E quando nós olhamos aqui em Apocalipse, sabendo que como salvos em Cristo Jesus estaremos para sempre com o Senhor, o que nós teremos? Se tem aqui 6 selos que falam de calamidades, será que a bênção para o salvo
É claro que há bênçãos para o salvo no céu. Nós podemos olhar, por exemplo, para Apocalipse capítulo 22. Olha que palavras maravilhosas no versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Olha que bênção! Se você tem Jesus como seu Salvador, você não passará por essa tribulação, mas estará para sempre com o Senhor. E quando a Bíblia fala a respeito do céu, nos fala a respeito disso, dessas bênçãos grandiosas. Sabe o que significam essas palavras? Lá não haverá maldição, significa que nunca mais seremos tentados, não seremos mais provados, mas nós estaremos para sempre com o Deus eterno. Lá não haverá também sofrimento. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, versículo de número 17. Porque o Cordeiro, olha aí o nome mais uma vez, Cordeiro, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. No céu não haverá sofrimento. Que maravilhoso! Olha, Ele vai guiar para as fontes vivas de águas. O que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas por amor do teu nome. Estás aflito e angustiado? Leia a palavra do Senhor, amém? Leia essas promessas grandiosas que o Senhor tem para nós. Então nós podemos afirmar que lá no céu estaremos livres de tentações e também dos sofrimentos. Que coisa maravilhosa! Capítulo 7, versículo 15, diz algo mais: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono o cobrirá com a sua sombra. Haverá trabalho no céu, haverá serviço no céu, sim, haverá serviço no céu, mas haverá também aquilo que nós temos encontrado na palavra do Senhor, haverá louvor, haverá adoração. Nós encontramos aqui os louvores dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. E que triste é, isso é triste para mim, muito mais para o Senhor, quando nós encontramos hoje um povo que diz ser o povo de Deus e que não encontra alegria para louvar e adorar. Um povo que diz que adora, mas não faz menção desse Cordeiro que veio para morrer e nos salvar. Nós precisamos entoar cânticos bíblicos, cânticos que apontem para essa tão grande salvação, para os grandes feitos do Senhor. Este é o verdadeiro louvor, é fruto de lábios que confessam o seu nome. No céu, volta a dizer, estaremos livres das tentações e do sofrimento, e no céu também haverá o perfeito serviço e o perfeito louvor. Deveríamos pensar um pouco a respeito do serviço que nós afirmamos que estamos apresentando a Deus. É um serviço verdadeiro? É um serviço de coração? Tem sido um serviço perfeito no sentido de que eu não estou fazendo isso para receber um elogio, eu não estou fazendo isso para receber a glória para mim, mas sim para que a glória devida seja dada ao nosso Pai Celestial. Aqui está dizendo que lá no céu haverá um perfeito serviço. Então sabe por que você deve trabalhar aqui? Para que você seja aperfeiçoado, para que você preste esse serviço perfeito lá nos céus. Também uma outra coisa que nós podemos destacar que haverá no céu, nós podemos olhar aqui para Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13. Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 13 diz o seguinte: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. No céu haverá aquela coisa tão esperada chamada descanso. É por isso que na morte de
um servo de Deus, nós trazemos esta afirmativa: ele descansou no Senhor. E de fato é isto. Nós vivemos num mundo em que temos aflições, temos lutas, temos dificuldades, trabalhamos, nós nos cansamos, e é de fato por isso que precisamos ter um tempo de descanso. Mas no céu nós descansaremos, e podemos afirmar ainda: no céu nós vamos apreciar as coisas boas. Não é isso que nós queremos fazer no momento de descanso? Nós queremos apreciar as coisas boas. Alguns vão para os parques, vão passear, vão fazer uma viagem. Estão o quê? Tirando ali as selfies agora, as fotos, perto da natureza, talvez de um rio, de um local que foi para divertir-se e descansar. E eu devo dizer, no céu haverá descanso e teremos oportunidade de apreciar coisas boas. Lembra-se o que diz Apocalipse 22, versículo 2? No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha que bênção! Todo mundo correndo atrás de médico, de consulta, de remédio, mas lá no céu nós não precisaremos de farmácia, de médico, mas nós vamos desfrutar de tudo, nós vamos descansar e poderemos apreciar coisas boas. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, há algo maravilhoso também. E eu gosto sempre de afirmar que o céu é um lugar maravilhoso, e é maravilhoso porque Deus está lá. E olha o que o Senhor Jesus afirma em João, capítulo 17, versículo de número 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Veremos a glória do Senhor, amém? Que coisa preciosa estar com o Senhor da glória, e nós o veremos porque também este é o desejo dele. Ele ama a mim, ele ama você, e é por isso que esse Cordeiro de Deus, Jesus, se ofereceu em uma cruz voluntariamente para morrer no meu e no seu lugar. Aí eu pergunto, dá para ficar aflito e ansioso quando nós contemplamos estas coisas que o céu tem reservado para nós, que o Senhor tem reservado para nós? É por isso que o próprio Cordeiro, o Senhor Jesus, afirmou: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O céu é maravilhoso, porque nós gozaremos de eterna comunhão com o Senhor, amém? Você crê nisto? Você tem esta plena consciência que ali no céu teremos uma eterna comunhão com o Senhor? Então o Senhor tem reservado coisas boas para cada um de nós. Se nós pudermos observar que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, o Cordeiro, reserva a ira para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Jesus, o Cordeiro, reserva bênçãos nos céus àqueles que creem. O que é crer? É confiar que esse Jesus é Senhor e Salvador. O que é crer? É realmente confiar que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu no nosso lugar, que derramou o seu sangue para que tenhamos uma nova vida. E se você já tomou essa decisão, está longe do Senhor, longe do Cordeiro e longe daquilo que o Senhor espera que você faça, volte para Ele. Faça como aquele filho pródigo que, no meio daquelas bolotas que os porcos tinham para se alimentar, tentava encher o vazio do estômago. Abandone o seu mundo de pecado, as suas vaidades pessoais, os seus desejos particulares, e coloque o Senhor no centro da sua vida. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. A palavra de Deus nos diz em João 6, 37 a 39, todo que o Pai me dá, virá a mim,
e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Meu irmão, minha irmã, isso é segurança para mim, isso é segurança para você que tem Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que vai até Cristo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Não há a mínima possibilidade de perder a salvação. Mas se você perdeu a alegria da salvação, é tempo de voltar para este Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz também: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, para que o ressuscite no último dia. Olha que bênção gloriosa, olha que viva esperança. Nem mesmo a morte pode roubar a alegria do verdadeiro cristão, nem mesmo a morte pode roubar a esperança, porque Jesus é a primícia dos que dormem, é a primícia daquele que ressuscitou, e Ele pode nos dar esta verdadeira vida no Senhor. Volte-se para o Senhor. E eu quero agora, em último lugar, dizer para você que está ouvindo esta mensagem, que Jesus o Cordeiro, Ele pode dar vida a você hoje. Nós falamos aqui acerca daqueles que rejeitam, e o Senhor tem a sua ira reservada para estes. Olhando para Apocalipse, estamos olhando para o futuro nesses capítulos. Olhamos agora a respeito de Jesus o Cordeiro, que reserva bênçãos nos céus àqueles que creem. E você? Por que você não deposita em Cristo esta confiança? Olha, a palavra que eu afirmei aqui é que o Senhor reserva a sua ira para aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. E se você olhar comigo para Apocalipse novamente, aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 15 a 17, que trata aqui do sexto selo, esses versículos que eu não cheguei a ler, preste atenção no que está escrito: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Sabe o que significa isso? Com essa intensificação dos sofrimentos na tribulação, os homens vão estar em busca de um lugar para se esconder. Aqui está dizendo que eles buscaram até mesmo as cavernas e também as rochas das montanhas. E diz aqui que eles procuraram até qualquer tipo de brecha para se esconder. Mas nos diz o versículo 16: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, o que eu quero chamar a atenção é que eles vão reconhecer de onde vem essa ira. Eles vão ser capazes de reconhecer que esta ira vem do Cordeiro de Deus. Mas eles estão dizendo aqui: esconda os nossos rostos daquele que está sentado sobre o trono. E qual seria a atitude correta nesse ponto? Seria reconhecer que a ira vem do Cordeiro, mas se voltar para o Cordeiro. Não seria se afastar do Cordeiro, não seria escolher aqui virar as costas para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não é o que acontece hoje ainda. Os homens ouvem a palavra de Deus, ouvem o Evangelho, ouvem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não tomam a decisão. Eles estão virando as costas também viram as costas ao Cordeiro de Deus. E diz aqui o versículo 17: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso aqui é um ensinamento sobre a importância para que o homem volte-se para o Senhor, porque Jesus o Cordeiro pode dar a vida a você hoje. Você que está perdido, você que está sem Cristo, saiba, abra o seu coração, confie em Jesus como seu Senhor e Salvador. A nossa vida é como vapor, aparece por instante e logo se vai. A palavra que identifica Jesus aqui em Apocalipse é Cordeiro, porque o Cordeiro era sacrificado.
apontando para Jesus que viria para salvar o pecador. O cordeiro era oferecido no lugar do pecador, e Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu não pelo pecado dele, pois ele não tem pecado algum, mas morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então é necessário crer nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se você tão somente depositar em Cristo a confiança, Ele vai lhe dar uma nova vida em Cristo Jesus. Mas ai de você se ficar adiando, ai de você se tiver atitude tal qual esta que os homens terão no futuro, dizendo: a ira vem do Cordeiro e eu quero me esconder dele. Não, você precisa se aproximar dele com seus pecados, confessando a ele que é pecador e convidando esse Senhor para ser Senhor e Salvador da tua alma. E você, que já tem Jesus como seu Salvador, como é que você está vivendo? Você está vivendo para o Senhor? O que nós encontramos nesses versos que acabei de ler é uma descrição da revolta daqueles que viverão no futuro, no período de tribulação. Estão revoltados contra o Cordeiro, mas há tantas pessoas revoltadas nesse tempo presente, estão vivendo um tempo difícil na vida, estão querendo dizer que isto é uma aflição, é o resultado de um Deus que não os ama. Tome cuidado com esse tipo de pensamento. Não perca oportunidades de se humilhar diante do Senhor. A Bíblia nos diz isso: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Enfrentamos dificuldades, problemas, lutas, mas quando nós colocamos o Cordeiro no centro da nossa vida, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O desejo dos homens no futuro será se ocultar do Cordeiro e não ir ao encontro do Cordeiro. Qual é o seu desejo hoje? Se esconder do Cordeiro? Talvez você esteja dizendo: eu não estou pronto para tomar uma decisão hoje. Talvez amanhã, talvez na semana que vem. Sabe o que você está fazendo? Você está de fato se ocultando, tentando se ocultar do Cordeiro. Mas nós devemos ir em direção, em encontro ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vá ao encontro dele, ele transformará a sua vida, seja para a salvação, seja para ser um verdadeiro cristão que vai exaltar o nome de Cristo através da sua vida. Lembre-se daquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 9. Aqui está escrito: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir seus selos. Ele é o Senhor da história, por isso que Ele pode abrir, por isso que Ele vai desenrolar esta história no tempo devido. Ele é o Senhor da história e quer ser o Senhor da tua vida também. E diz: porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Se você é um filho de Deus, você só é um filho de Deus porque você foi comprado com o sangue do Cordeiro. E eu quero concluir aqui dizendo: você foi comprado com o sangue do Cordeiro. O que você tem que fazer? Lembrar as palavras do apóstolo Paulo: foste comprado com bom preço, glorificai, pois, a Deus com vossos corpos, os quais pertencem a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Você foi comprado por bom preço, então sirva a Ele. É exatamente o que enxergamos aqui no cenário do céu. O versículo de número 10 fala isso: e para nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Talvez você, olhando para essa palavra reinaremos, já te faz pensar: opa, terei autoridade, eu vou mandar, eu vou comandar. Não, você vai servir ao Senhor, amém? Nós estamos aqui para servir ao Senhor, e no futuro e toda eternidade estaremos para servir ao Senhor. E eu quero concluir aqui dizendo, em primeiro lugar, que há uma necessidade que você assuma o compromisso de fazer algo para o Senhor Jesus e em nome do Senhor Jesus. Se você é um cristão,
se você já se tornou filho de Deus, você precisa, você deve fazer algo para o Senhor. E quando? Hoje. E quando? Durante essa quarentena. É impossível uma pessoa reconhecer que Jesus é o Cordeiro e passar os dias de braço cruzado, sem se preocupar com o aflito, com o necessitado, sem se preocupar com aquele que está perdido, caminhando a passos apressados para o inferno. Se você realmente nasceu de novo, assuma o compromisso de fazer algo pelo Senhor. Hoje, durante essa semana, por exemplo, talvez você precise começar com a oração, separando um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus. Talvez Deus está te chamando e Ele quer que você esteja aí como um grande intercessor da obra de Deus, orando pela vida de servos de Deus, orando por pessoas que estão em dificuldade. Sabia que talvez Deus quer usar a sua vida para que você interceda por um ente querido, de alguém que você conheça, que ainda é perdido, que não se converteu, e talvez através dos seus momentos de oração, você vai ter aí essa tão boa notícia de que aquela pessoa se converteu. Talvez Deus esteja te chamando para estudar a palavra de Deus, mas estudar para crescer. E nós precisamos crescer. Basta você olhar para a sua vida, desde o dia em que você se converteu, como anda o teu crescimento espiritual? Você conhece mais do que você conhecia quando você foi discipulado, quando você foi para uma aula de batismo? Será que você parou no tempo? Estude a palavra de Deus. Deus chama para orar, para estudar, para crescer. Deus chama para evangelizar. Temos dito isso aqui repetido. É um tempo ideal para nós evangelizarmos, alcançarmos almas perdidas, apontarmos o caminho da vida para aqueles que estão sem vida. Quantas pessoas você teve contato ao longo dessa quarentena? Pessoas com medo, pessoas aflitas, pessoas necessitadas. Aqui, agora há pouco, uma senhora passou na frente do portão perguntando se estava tendo culto. As pessoas querem comunhão, as pessoas querem ouvir a palavra, mas além de você levar o Evangelho, além de evangelizar, é tempo de nós discipularmos. Meus irmãos, eu tenho dito isso e não é de hoje. As pessoas precisam ser discipuladas. E quem deve discipular? Eu e você. Você que já tem o conhecimento que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa crescer no conhecimento da palavra para que você possa conduzir outros à salvação. Precisamos compreender que o discipulado é mais do que sentar com um livro a ser preenchido com respostas. O discipulado envolve vida. É isso que Jesus fazia, é andar junto, é caminhar junto, é trocar ideias, é apresentar o plano de Deus para cada vida. Então, o desafio é exatamente este: ore, estude, evangelize, discipule, faça alguma coisa para a honra e glória do nosso Pai Celestial, amém? Você precisa deste Cordeiro. Ele quer comprá-lo com precioso sangue, se você ainda não nasceu. Agora, se você nasceu de novo, você também precisa desse Cordeiro. Você precisa viver para a honra e glória dele. E lembre-se, o Espírito de Deus está aqui, é o Consolador que esse Cordeiro Jesus deixou para nos orientar nesse crescimento. E eu concluo aqui afirmando mais uma vez: Jesus o Cordeiro é o Senhor da história. Esse texto que nós acabamos de ler deixa isso bem claro. Ele é o Senhor da história. João está vendo o futuro, está dizendo o que vai acontecer, porque tão somente Jesus pode abrir os selos. Mas esse Senhor Jesus, que é o Senhor da história, quer ser o Senhor da história da sua vida, seja para a salvação, seja para uma vida de plena comunhão com Deus. Então eu creio que este é o momento exato, é o momento ideal para que você feche os seus olhos, para que você abra o seu coração diante do Senhor. O que está lhe faltando para dar mais de você para este Senhor que deu a vida para te dar uma tão grande salvação? O que falta para que você permita que o Senhor ocupe todas as áreas da sua vida?
para que o Senhor te encha com o poder do Espírito Santo e você seja mais do que vencedor. Não apenas as vitórias que você almeja alcançar no âmbito deste mundo, mas as vitórias espirituais. Ore ao Senhor neste momento, abra o teu coração, confesse o seu pecado, confesse aquilo que tem sido o maior empecilho na tua vida, para que você se aproxime desse Senhor. Abra o teu coração, Senhor. Eu afirmei aqui que quanto mais nós nos voltamos para a Palavra de Deus, e lemos a Palavra de Deus, e meditamos na Palavra de Deus, esta Palavra vai trazer esperança para nós. Mas também quanto mais nós servimos ao Senhor, evangelizando, discipulando, cantando, servindo ao Senhor com os dons e com as habilidades, sabe o que acontece? Não vai haver tempo na nossa mente para aflição, para ansiedade, para angústia, porque nós vamos estar pensando nas coisas que são de cima. Paulo diz isso: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Faça isso, abra o teu coração e faça isso. E se você fizer isso com convicção, com confiança no Senhor, as suas lágrimas vão se tornar em sorriso, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É tempo de ter comunhão com Deus, é tempo de se firmar no Senhor, é tempo de se unir aquele povo pequeno, no meio do rebanho do Senhor, que mesmo nesse período está trabalhando para o Senhor, está aproveitando a oportunidade para ser bênção, para conduzir mais vidas à salvação que há no Senhor Jesus. Faça isso, abra o teu coração, consagre a sua vida a Deus, e Ele lhe dará a verdadeira alegria. Eu quero orar por você neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, crendo na Tua Palavra. Nós cremos, ó Deus, que a Tua Palavra de fato é viva e eficaz. A Tua Palavra vem para dar vida, e vida em abundância. Eu oro, Pai, em primeiro lugar, pela vida daqueles que porventura poderão estar ouvir esta mensagem. Aqueles que ainda são perdidos espiritualmente, aqueles que ainda não creram em Jesus como Senhor e Salvador. Pai, que possam, através da Tua Palavra, abrir o coração, abrir a alma, abrir a vida para Ti, que possam confessar ao Senhor que são pecadores, dando o primeiro lugar para Ti, que as hostes da maldade não venham criar um impedimento para que esses tomem essa decisão tão importante. Eu oro também, ó Deus, pela Tua igreja reunida, pelos irmãos que ouviram esta mensagem nesta noite e que estão tomando decisões em seus lares, em seus lugares, que estão através da oração compartilhando contigo as suas maiores lutas e dificuldades, ó Pai, que eles possam firmar esse propósito de servi-lo e honrá-lo, ó Pai, no dia a dia, com o Evangelho, falando de Cristo a alguém esta semana, se propondo e se dispondo a ajudar alguém no crescimento, no conhecimento da verdade da Tua Palavra, e servindo, ó Pai, através da Tua igreja, com suas habilidades. Eu oro por aqueles que estão afastados, Senhor, do Teu caminho, que talvez estejam se reconciliando contigo. Pai, lhes ajude a tomar essas decisões tão importantes, Senhor, de voltar-se para Ti, de obedecer a Tua Palavra e servi-lo fielmente. Eu oro, Senhor, por aqueles que talvez esteja faltando essa decisão importante de realmente, após ser salvo, obedecer à ordenança que o Senhor deixou para a Tua igreja, batismo e participação da ceia do Senhor. Quem sabe hoje, nesta noite, alguém tomará essas decisões também em seus lares. Eu oro, Pai, rogando que esses que estão tomando decisões, que nós tenhamos aí a oportunidade de aconselhá-los, de ajudá-los no crescimento e vê-los, ó Pai, servindo ao Senhor até a volta de Cristo. Eu oro, ó Pai, pelos irmãos angustiados, aflitos, necessitados da Tua graça salvadora. Aqueles irmãos que estão realmente nesse momento orando
a oração de Davi: Pai, torna a dar-me a alegria da salvação. Que possam fazer esta oração com confiança e ter a alegria que vem do Senhor ainda hoje. Eu oro agradecido em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Se você orou, talvez confessando Jesus como seu Senhor, talvez se reconciliando, tomando decisões importantes, quem sabe a respeito do batismo, mande uma mensagem para nós. Vamos entrar em contato contigo e lhe ajudar a ter esse crescimento espiritual. Queremos te ajudar a servir ao Senhor, a ser uma bênção para o Senhor. Então, se você precisa de uma ajuda, por favor, mande um recado e nós estaremos aí à disposição para ajudá-los. Amém? Quero lembrar aqui, no término deste culto, um aviso também. A irmã Vanessa lembra que amanhã, às 18 horas, será aí publicada a história bíblica para as crianças. Agora, toda segunda-feira, às 18 horas, é o momento da lição bíblica. E olha que tem as perguntas a serem respondidas. 2 já ganharam o prêmio, não é isso? Então você pode ser o terceiro. Você, criança, menino, menina que está ouvindo, acompanhando essa live, ou o seu filho ou o seu neto. Então, motive eles. Às vezes eles se esquecem. Então lembre, às 18 horas, de colocar o seu neto, o seu filho, para acompanhar essa programação infantil. E ao decorrer da semana, acompanhe nas demais programações, seja nas lives, seja nas postagens, e desta maneira nós vamos nos fortalecendo no Senhor a cada momento, amém? E que Deus nos abençoe, nos dando uma semana, ainda que seja de lutas, mas de vitórias, amém? Confie no Senhor, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e lembre-se sempre da nossa divisa: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então fiquem com Deus, Deus abençoe, uma excelente noite de descanso e nos encontramos na próxima live, na próxima programação. Deus abençoe a todos.